digno és de tomar o livro e arrancar os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e os constituíste reino e sacerdotes para Deus, e reinarão sobre a terra. Apocalipse capítulo 5, versos 9 e 10. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal Gotinhas da Verdade. E vamos para mais uma lição dentro de nosso tema, Apocalipse para Todos. Nós estamos falando daquele último ponto da divisão do livro em que Jesus deu a tarefa para João de o escrever e enviar às 7 igrejas da Ásia, visto que a gente já aprendeu que estas igrejas são representativas da Igreja do Senhor em todo o tempo. Então, nós também estamos incluídos na mensagem deste livro. Por isso, o esmero do Ministério Pão Vivo de apresentar o livro em detalhes. A gente já aprendeu ontem alguns lances históricos da Igreja de Jesus. Existem aqueles briguentos e fanáticos por defender denominações ou defender a sua denominação. Mas a gente já aprendeu que a Bíblia não fala de denominação. A igreja só era reconhecida pela cidade onde ela estava instalada. A gente aprendeu também que no mundo de hoje, isto é, no mundo desde o século IV, a igreja tem duas cidades que são pontos de referência. Aliás, eu digo duas no sentido histórico, no sentido humano, mas para Deus, a igreja dele só teve um ponto, uma cidade referencial do seu início, da sua sede, Jerusalém. Mas, com o tempo, já reinando o espírito de apostasia, o Império Romano, que conseguiu, através de seus imperadores, que tinham as suas estratégias e astúcias políticas, eles fizeram da igreja, digamos assim, um trampolim político, e a igreja que era apostólica, a igreja do primeiro século, que teve sua sede em Jerusalém, do século IV em diante, ela que se tornou a igreja oficial do império, mudou a sua sede para Roma.
era mais um passo rumo à apostasia. Naquele tempo, a Igreja de Cristo, a Igreja Apostólica, até no primeiro século ou no quarto século, ela se mantinha pura. Era a única igreja monoteísta, mas a igreja, a religião do império era pagã e idolátrica. E o império, com os seus deuses mortos, com os seus deuses feitos pelas mãos dos homens, e lógico, na inspiração de Satanás, perseguiu tenazmente a Igreja Apostólica, mas dali em diante a astúcia de Constantino foi muito forte. E ele iludiu então os bispos, os líderes, os anjos da igreja para uma aliança, fazendo da igreja a Igreja Católica, que quer dizer universal, apostólica, que quis ele dizer que era ligada esta igreja aos apóstolos, e romana, por ter sua sede em Roma. E foi dali que começaram as apostasias em todos os sentidos doutrinários. Mas eu sei que nesta hora vem a pergunta: mas e daí? Sobrou alguém da igreja apostólica, da igreja primitiva, da verdadeira igreja de Cristo? Claro que os fiéis, os remanescentes, sempre estiveram presentes, são aqueles que permaneceram fiéis. Nós iremos ver em vídeos posteriores estes remanescentes, esta verdadeira igreja apostólica sofreu perseguições, aflições, torturas e mortes. É por isso que nós temos o Apocalipse. O Apocalipse, ele foi gerado, ele se originou nessas perseguições, pois conforme a gente sabe, o escritor, o apóstolo João, o único dos 12 que morreu de morte natural, pois Deus tinha um propósito muito alto, profundo na vida de João. Por isso, ele foi preso, passado por torturas e estava em aflições. Ele mesmo testemunhou, chamando a igreja de irmãos e companheiros nas aflições e na perseverança por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Lembre, a gente está apresentando esses pontos históricos para começar a falarmos sobre a primeira das 7 igrejas, a igreja em Éfeso.
a igreja puramente apostólica, mas a gente vai passo a passo aprendendo, desvendando este mistério. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.